Olá, seja bem-vindo à formação permanente da Paróquia São Pedro Apóstolo. Eu sou o Sandro Barbosa, pertenço à equipe de formadores da nossa paróquia e, como combinado, nós vamos dar continuidade à formação sobre os sacramentos de cura. Nessa formação, nós vamos abordar o sacramento unção dos enfermos. Na preparação dessa formação, nós utilizamos como referência bibliográfica dois livros, O Ritual da Unção dos Enfermos e o livro do Ernesto Roman, A Unção dos Enfermos para o Povo. Contudo, do ponto de vista teológico, da espiritualidade e da mistagogia, nós utilizamos o Catecismo da Igreja Católica. Como já vimos em outras formações, o Catecismo da Igreja Católica é dividido em 4 seções. A primeira, a profissão da fé. A segunda seção, os sacramentos da fé. Na terceira seção, nós vemos a vida da fé. E na quarta seção, a oração na vida da fé. Na segunda seção, onde estão os sacramentos da fé, expõe como a salvação de Deus, realizada na vida, morte e ressurreição de Jesus e pelo Espírito Santo, se torna presente nas ações sagradas da liturgia da Igreja, nos 7 sacramentos. Nesta seção, vemos Jesus como um dom de Deus, a Igreja como um dom de Jesus e os sacramentos como um dom da Igreja para o povo. Como já vimos também em outras formações, nós temos 7 sacramentos. E há aqui uma certa semelhança entre as etapas da vida natural e as da vida espiritual. A iniciação cristã, que é dada pelo batismo, pela primeira Eucaristia e a confirmação, que nós chamamos de crisma, se dá na fase infanto-juvenil, enquanto que na maturidade da vida humana nós temos os sacramentos do matrimônio, o sacramento da ordem, o sacramento da penitência e reconciliação e esse que nós vamos abordar nesta formação, a unção dos enfermos. A unção dos enfermos está no artigo 5, em 26 parágrafos, que vão do 1499 ao 1425, dentro do capítulo 2, Sacramentos de Cura, dentro da segunda seção, onde estão os 7 sacramentos, em 17 páginas. Qual o significado da palavra unção? O Aurélio traz um verbete sobre essa palavra, unção, que significa, segundo Aurélio, ato ou efeito de ungir, de aplicar óleo consagrado numa pessoa. Já no Catecismo da Igreja, no parágrafo 1499, é apontado que, pela sagrada unção dos enfermos e pela oração dos presbíteros, a Igreja toda entrega os doentes aos cuidados do Senhor sofredor e glorificado, para que os alivie e salve. Exorta os mesmos a que livremente se associem à paixão e à morte de Cristo e contribuam para o bem do povo de Deus. O artigo 5, que aborda a unção dos enfermos, é dividido em 5 tópicos. O primeiro vai falar da unção dos enfermos e seus fundamentos na economia da salvação, passando pela enfermidade na vida humana, o enfermo diante de Deus, Cristo, médico, a expressão curai os enfermos e um sacramento dos enfermos. O segundo tópico explica quem recebe e quem administra esse sacramento. O responsável por administrar esse sacramento são os presbíteros da Igreja. O terceiro tópico vai explicitar como é celebrado este sacramento. O quarto, os efeitos da celebração desse sacramento, que é um dom particular do Espírito Santo, nos une com a paixão de Cristo, reforça que é uma graça eclesial e nos prepara para a última passagem, que é dado pelo viático, o último sacramento do cristão. Nós vamos agora trabalhar cada um desses tópicos de modo mais aprofundado. A unção dos enfermos, seus fundamentos na economia da salvação. A enfermidade na vida humana. A enfermidade e o sofrimento sempre estiveram entre os problemas mais graves da vida humana. A doença nos permite experimentar nossa impotência, limites e finitude da vida. Diante da doença, nós temos 2 possibilidades. Na primeira ponta,
A doença pode nos levar ao abatimento, à angústia e até mesmo ao fechamento, e depois, mais tardiamente, a uma revolta com Deus. Contudo, na outra ponta, a doença pode nos permitir um amadurecimento sobre si mesmo e a sua espiritualidade. Uma busca do que é essencial de fato. Compreender o que é essencial de fato. No Antigo Testamento, o homem vive a doença diante de Deus e é a ele quem implora a cura. A doença torna-se um caminho de salvação. Já no Novo Testamento, a doença é, como no Antigo Testamento, motivo de exclusão social, mas também é oportunidade de encontro com Jesus e de uma verdadeira conversão. Cristo médico. Como nós vemos nessas imagens, que são passagens bíblicas, mostra Jesus fazendo os milagres de cura. Jesus não só tem o poder de curar, mas também de perdoar os pecados. Ele veio curar o homem de modo integral, corpo e alma. É o médico de que necessitam os doentes. Curai os enfermos. No parágrafo 1506 do Catecismo da Igreja Católica, vai fazer uma referência sobre o capítulo 6 de São Marcos, nos versículos 12 e 13. Aqui, Cristo convida seus discípulos a segui-lo, tomando cada um a sua cruz. Seguindo, adquirem uma nova visão da doença e dos doentes. Jesus os associa à sua vida pobre e de servidor. Faz com que participem de seu ministério de compaixão e de cura. Partindo, eles pregavam que todos se arrependessem e expulsavam muitos demônios e curavam muitos enfermos, ungindo-os com óleo. Curai os enfermos. O Espírito Santo dá a algumas pessoas um carisma especial de cura para manifestar a força da graça do ressuscitado. Todavia, mesmo as orações mais intensas não conseguem obter a cura de todas as doenças. Por isso, São Paulo deve aprender do Senhor que basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que minha força manifesta todo o seu poder. E que os sofrimentos que temos de suportar podem ter como sentido completar na nossa carne o que falta às tribulações de Cristo por seu corpo, que é a Igreja. Curai os enfermos. Entretanto, a Igreja Apostólica conhece um rito próprio em favor dos doentes, atestado por São Tiago. Alguém dentre vós está doente? Mande chamar os presbíteros da Igreja, para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o aliviará. E se tiver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. A tradição reconheceu neste rito um dos 7 sacramentos da Igreja. Um sacramento dos enfermos. Na tradição litúrgica, tanto no Oriente como no Ocidente, constam desde a antiguidade testemunhos de unções de enfermos praticadas com óleo bento. No curso dos séculos, a unção dos enfermos foi cada vez mais conferida exclusivamente aos agonizantes. Talvez por isso tenha recebido o nome de extrema-unção. Apesar dessa evolução, a liturgia jamais deixou de orar ao Senhor para que o enfermo recobre a saúde, se tal convier, a sua salvação. Um sacramento dos enfermos. A Constituição Apostólica Sacram Uctionem Informorum, de 30 de novembro de 1972, seguindo o Concílio Vaticano II, estabeleceu que, doravante, no rito romano, se observe o seguinte: o sacramento da unção dos enfermos é conferido às pessoas cometidas de doenças perigosas, ungindo-as na fronte e nas mãos com óleo devidamente consagrado. O óleo deve ser de oliveira ou outro óleo extraído de plantas. E a fórmula utilizada nessa unção é a seguinte:
por esta santa unção e por sua puríssima misericórdia, o Senhor venha em teu auxílio com a graça do Espírito Santo, para que, liberto de teus pecados, ele te salve e, em sua bondade, alivie seus sofrimentos. Esta é a fórmula utilizada pelo sacerdote no ato da unção dos enfermos. Quem recebe e quem administra este sacramento? Quem recebe é o enfermo. E, claro, quem administra é o presbítero. Quanto ao enfermo, são aqueles que estão submetidos a doenças graves, os acidentados gravemente, aqueles que têm debilitação física, na velhice, com acentuada fragilidade, aqueles que estão para ser submetidos a cirurgias de alto risco ou que se encontram em perigo de morte. Uma dúvida recorrente é possível ser ungido mais de uma vez? Então nós colocamos, nesse momento, um link que leva você para o YouTube com um vídeo que explica um pouco mais sobre a questão da unção dos enfermos. Você pode vir com o seu mouse, ou se você estiver assistindo essa formação por meio de um tablet ou celular, basta clicar sobre esse endereço eletrônico que você vai ser transferido diretamente para o vídeo. Depois que você assistir o vídeo, retorne conosco para essa formação. Como é celebrado este sacramento? Como todos os sacramentos, a unção dos enfermos é uma celebração litúrgica e comunitária, quer tenha lugar na família, no hospital ou na igreja, para um só enfermo ou para todo um grupo de enfermos. A celebração deste sacramento se dá em 4 ou 5 etapas. A primeira, uma acolhida com um ato penitencial, a leitura da palavra, a imposição das mãos, como nós vemos nessa segunda imagem, a oração, e depois nessa terceira imagem, como nós vemos a unção com o santo óleo. Os efeitos deste sacramento. A unção dos enfermos consiste em um dom particular do Espírito Santo. O principal dom deste sacramento consiste em ser uma graça de reconforto, de paz e de coragem para vencer as dificuldades próprias do estado de enfermidade. Este sacramento nos leva à união com a paixão de Cristo, consiste numa graça eclesial e nos prepara para a última passagem. É o viático, que consiste, muito provavelmente, pode vir a consistir, melhor dizendo, no último sacramento do cristão que o prepara para a passagem. A unção dos enfermos na nossa paróquia. Os nossos sacerdotes, Padre Éder e Padre Wellington, sempre que requisitados, visitam os doentes e ministram a unção dos enfermos. Por ocasião da Páscoa e no Natal, temos na nossa paróquia a missa com os enfermos, atendido pelos Messi. Nela se ministra a unção dos enfermos. E os padres sempre visitam todos os doentes antes dessas celebrações. Nós terminamos aqui mais uma formação da Paróquia São Pedro Apóstolo. Um grande abraço!